Oi, gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Em qualquer lugar da Terra redonda, na Terra plana é só bom dia, mas na Terra redonda é bom dia, boa tarde, boa noite. Onde quer que você esteja, aqui entre nós é de manhã cedo, fresco, um dia agradabilíssimo de um sol maravilhoso, pássaros cantando lá fora em abundância, alegrando o coração da gente. E eu fico muito feliz que você esteja aí. Quero chamar você para convidar muitos outros amigos. Tem gente que o pessoal que toca no sininho recebeu o anúncio, o aviso. Caio está iniciando uma live. Mas às vezes ainda demora um minuto ou dois, ainda tem o delay também. De modo que você venha e convide os amigos e lembre os que porventura esqueceram para darem uma chegada com a gente aqui agora. Eu quero ler no profeta Isaías, quero ler um verso 15 do profeta Isaías. É um texto que, quando eu li a primeira vez, há muitos anos atrás, muitos anos, eu era bem jovem, e eu li, fiquei com o coração todo impressionado com o convite ao sossego, com o convite à serenidade, conforme aqui se diz no verso 15 de Isaías 30. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em vos converterdes, e em sossegardes, está a vossa salvação. Em vos converterdes, em mudardes a mente, os pensamentos, a consciência, os valores, os significados, em mudardes os pensamentos mais essenciais que habitam a base da compreensão, em mudardes os aspectos mais caracterizadores daquilo que hoje marca vocês como pessoas que pensam, escolhem e decidem. Se esse âmago, se essa essência for transformada, for sujeita, for objeto de uma metanoia, de uma mudança de mente profunda, de significados alterados, muitos deles radicalmente invertidos. Se a vossa mente sofrer essa alteração, se esses pensamentos viciados, pensamentos antigos, pensamentos que foram fomentados no âmago da cultura familiar, nem sempre boa, muitas vezes e frequentemente, na maioria das vezes, uma cultura estragada, apodrecida, completamente tomada por hábitos que se transformaram em cultura familiar e que hoje fazem parte, já há tantos anos, do seu modo de entender, de ver, de olhar, de interpretar e de pensar. Se isso que você chama eu, se isso que você chama meu, não for submetido a uma profunda relativização, ou seja, se o que você tinha como absolutamente certo e imutável e parte do acumulado tradicional, cultural da sua vida, não se abrir para a possibilidade de se perceber, de se enxergar,
de verificar a si mesmo como algo adoecido, como algo que se repete pela mesmice, que se repete pela viciosidade, que se repete pelo hábito que já não tinha mais razão de ser para aí estar. Se você não tiver a coragem de levantar esse pano da mesa da sua alma e enxergar o que você colocou como alimento e comeu como alimento todos esses anos, se você não tiver a coragem, eventualmente, de pegar toda essa comida do passado e jogar fora porque apodreceu, se você não tiver a coragem de olhar e ver aquilo sobre o que os fungos cresceram, aquilo sobre o que se transformou em algo mofado na sua alma, mas que você mantém até o dia de hoje, chamando de meu, chamando de eu. Se você não tiver a coragem de nascer de novo, de se converter, de aceitar a possibilidade não só de que você precise de uma mudança profunda e radical, mas ainda, além disso, que você precise mesmo, seja de uma reviravolta total, equivalente a um nascer de novo, onde as coisas antigas já passaram, onde as novas se estabeleçam. Se você não considerar a possibilidade de que a cultura do seu avô, do seu pai, e que está presente em você, sejam coisas que se degradaram, que adoeceram, que não têm mais nenhum valor, que se transformaram em realidades antitéticas em relação ao que você precisa de mudanças hoje, entendeu? Por isso se diz, se não vos converterdes, porque eu preciso me converter todo dia. Tem gente que acha que a conversão é algo que acontece algum dia. Mas conversões de um dia, ou de algum dia, que paralisam o seu processo transformador, passam a ser em elementos de uma presunção adoecedora para o coração, entendeu? Eu preciso me converter. Como diz Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereçais os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele pede que nós nos transformemos. Ele não pede, ele insta conosco, no sentido de que nos transformemos pela renovação da nossa mente. Pela renovação da nossa mente. Minha mente precisa ser renovada, graças a Deus. Ela tem sido todo dia. Minha mente de hoje não é a minha mente de ontem. De ontem para cá, eu prestei atenção em certas coisas em mim que eu não quero que em mim estejam mais. Eu prestei atenção em sutilezas, em detalhes, até então totalmente corriqueiros, mas eu cheguei à conclusão de que eles não precisam estar em mim. Eles não têm qualquer que seja o valor constitutivo no meu ser, eles simplesmente grudaram em mim, se pregaram em mim, se ataviaram em mim, mas eu não preciso deles, eles me são pesados, penosos e me fazem mal. Por isso, todo dia, eu sou chamado a rever pensamentos, rever sentimentos, rever emoções, rever compromissos, rever enraizamentos que eu permiti que a minha mente fizesse
no chão movediço das coisas que não produzem o valor da fertilidade, que não vão alimentar a raiz da minha vida produzindo fruto bom, você entendeu? Eu preciso me converter. Você também, hoje, todo dia, porque em vos converterdes, é o que diz aqui. Esse em vos converterdes designa algo que vem como consequência disto acontecer. Em vos converterdes, algo acontecerá. E essa conversão precisa ser cotidiana, precisa ser frequente, precisa ser tão real, tantas vezes quantas eu admito a minha necessidade de mudança profunda. Por isso se diz aqui, em vos converterdes e em sossegardes. É interessante, porque para a maioria das pessoas, conversão e sossego são coisas que não têm muito a ver uma com a outra. A maioria das pessoas, quando pensa em conversão, pensa em desassossego, pensa em perturbação, pensa em agonia, em angústia, em desespero, em tormenta de mudança, em aflição de metamorfose. A maioria das pessoas, quando pensa em conversão, pensa em casulo, pensa em crisálida estremecente, para dar lugar à metamorfose de uma nova possibilidade, de uma conversão a algo novo. As pessoas, quando pensam em converterem-se, em geral, elas pensam naquele tempo dramático, doído, angustioso, conflituoso, onde elas, de certa forma, negociam com elas mesmas o que elas aceitam converter ou não converter, o que elas aceitam mudar ou não mudar, o que elas aceitam alterar ou manter. Toda conversão implica em enfrentamento de nós mesmos. O indivíduo fica se perguntando, isso também? Essa dimensão também? Inicia-se um processo de uma espécie de garage sale. Garage sale. O indivíduo vê o que ele bota para fora para vender ou para trocar. Mas não é sem seletividade que a maioria das pessoas pensa em conversão. Isso aqui também, Senhor, será que tem que ser? Aí começa-se a oferecer algumas coisas. Olha, pode ser só isso aqui? 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 O fato é que são poucas as pessoas que chegam abertas para a possibilidade de uma conversão que mude tudo, que altere tudo, sem barganhas a fazer. A maioria tenta negociar, tenta ver se existem coisas preciosas para a história cultural, para a história do apego do indivíduo, que ele não quer abrir mão. Ele não quer praticar um desapego absoluto. Ele não quer fazer seletividade do que ele vai deixar de fora da vida dele. Ele quer fazer seletividade, ele não quer ser não seletivo, afinal. E aceitar que o processo possa atingir tudo ou qualquer coisa na existência dele.
Essa é uma das piores partes relacionadas à conversão de muita gente que inicia um processo de negociação na conversão e não um processo de entrega, de abandono total. E o interessante é que esse texto de Isaías diz: em vos converterdes e em sossegardes, e em sossegardes o vosso coração. É uma coisa que a gente não vê muito associada à ideia de conversão. A conversão vem carregada da ideia de conflituosidade, decisão, luta, guerra interior. Você ouve as pessoas dizendo e falando das suas conversões, como eles lutaram para abrir mão de certas coisas, como foi difícil. Alguns dizem: o mais difícil foi isto, foi entregar aquilo, foi me convencer acerca daquilo outro, porque eu tinha apegos e enraizamentos e comprometimentos radicais, de modo que foi tão difícil. Tem gente que fica dias, fica meses, tem gente que fica anos, sabendo que aquilo não pode estar ali, que aquilo tem que sair para que a genuína e verdadeira conversão tome lugar e altere a mente, altere os pensamentos, altere os sentimentos, altere as emoções, altere o caráter, altere a pessoa, altere a vida, altere o comportamento, altere as escolhas, altere os valores, altere os processos cognitivos, altere, enfim, tudo quanto eu seja. Mas para que isso tenha uma chance de mudança profunda e transformadora em mim, eu não posso entrar em barganha e nem em negociações com aquilo que eu chamo de minha conversão, de minha transformação, de meu nascer de novo, de minha nova vida. Agora, admitir isso e sossegar é que é a coisa mais extraordinária do mundo, e aqui está sendo dito: em vos converterdes e em sossegardes. Porque essas conversões que não trazem sossego não nos mudam, não nos convertem, não nos pacificam, não nos transformam, não nos aquietam para a vida, não produzem dentro de nós aquela serenidade satisfeita de quem aceitou a transformação como privilégio e não como barganha ou negociação. A conversão que me deixa em estado de desassossego não me converteu ainda. Ela está ainda na epiderme. Ela está ainda nos elementos de natureza exterior, de comportamento, de behaviorismo, de decisão sobre práticas. Faço isso, paro de fazer aquilo. Não, acho que isso agora não mais. Mas ainda não é aquela conversão que pega a gente pela essência do ser, que pega a gente nas profundezas, nos escaninhos mais impenetráveis, indevassáveis do nosso ser, e a gente permite a penetração dessa revisão de sentidos e de consciência até as dimensões mais profundas e, humanamente falando, até então, não visitáveis e inexpugnáveis da nossa vida. Mas é aí que eu tenho que consentir que a alteração chegue, que a mudança chegue. E mais do que isso, eu tenho que fazer isso com sossego. Eu tenho que fazer isso como quem entrega e fica mais leve.
Porque tem gente que fala de uma conversão pesada, de conversões doídas, angustiadas. O cara diz, agora eu não vou mais viver em estado promíscuo, eu não vou mais poder usar o recurso tão ludibriante da mentira. Puxa vida, como é que eu vou fazer agora? Eu não vou poder mais viver de ludíbrios, não vou poder mais viver de criação e projeção de miragens, de hologramas da minha imaginação para impressionar os outros, e lamentam profundamente o que eles têm que jogar fora. É como um cara que entra em estado de lamentação porque tem que jogar pedaços podres de sobre si mesmo, tem que arrancar dedos podres, unhas podres, pedaços podres da vida, pedaços necrosados. São pessoas que lamentam profundamente por estarem se desfazendo por aquilo que em nós, se continuar, nos matará. Mas mesmo sabendo disso, tem gente que ainda tem o conflito de pensar, meu Deus, eu vou ter que jogar fora todo esse necrosamento da minha existência. Eu vou ter que me desfazer das minhas gangrenas. Eu conheço muita gente que renuncia, que diz não à conversão, porque não tem coragem de abrir mão das gangrenas da vida, dos apodrecimentos da vida. São apegos à podridão, apegos ao que em nós é fétido, apego àquilo que em nós é corruptor. Mas o indivíduo ainda tem conflito e tem gente que desiste do processo. Porque a conversão não se embrenhou nas dimensões mais íntimas do ser, que é onde o indivíduo que é tocado, tangido, ferido pela consciência do novo nele, não tem barganhas a fazer, nem negociações a propor com as doenças da sua própria existência. Converter-se para alguém que ganhou consciência genuína e verdadeira é equivalente a ficar livre de todos os pesos dos acúmulos apodrecidos da nossa vida. E tem muita gente me vendo aqui agora agarrado a isso aí, brigando, discutindo com o sentido da vida, se abre ou não mão daquilo que mata. Por isso é que é maravilhoso o fato desse texto de Isaías 30, verso 15, dizer: em vos converterdes e em sossegardes. Porque a genuína conversão tem que produzir em mim pacificação, não conflito. Ela tem que produzir em mim sossego. Ela tem que gerar em mim esse estado de serenidade. Tem que produzir em mim a verdadeira paz. Tem que instilar em mim a realidade de uma dimensão de pacificação que até então eu nem sabia que poderia existir. Mas a verdadeira conversão não nos deixa perturbados. A verdadeira conversão tem a sua fase de perturbação enquanto você está na luta quanto ao fato se aceita ou não aceita a realidade dela. Mas uma vez que você se decide, paradoxalmente, o que ela traz é um profundo sossego.
ela introduz você numa dimensão de serenidade. Você encontra um lugar de abraço a você mesmo em paz, de autoacolhimento, feliz e tranquilizado pelo fato de que a verdadeira conversão produz imediatamente a mais profunda pacificação no ser da gente. E tira da gente os pesos da dúvida, do conflito, da angústia. Tira de nós a tentativa de buscar conciliação entre a paz de Deus e a nossa estimação por antigas agonias em nós. A gente abre mão do desespero, da agonia, do apego à aflição. Você está achando que eu estou dizendo alguma coisa contraditória? Não. Nós vivemos o paradoxo de termos profundos apegos àquilo que nos aflige, que nos desespera, que nos deixa em estado agônico. Frequentemente são as coisas em relação às quais, de maneira antagônica, inexplicável, ambivalente, nós a elas nos agarramos como todo doente que se afeiçoa pela própria enfermidade. Mas em vos converterdes e em sossegardes e em acolherdes a paz que decorre dessa decisão pela vida, em acolherdes essa serenidade que vem da escolha por aquilo que vai nos colocar na vereda menos escolhida, que é a vereda dessa pacificação interior, em vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação. Está a vossa salvação. Essa conclusão eu acho extraordinária, porque é impressionante como a maioria das pessoas que eu ouço por aí falando em salvação, a maioria das vezes são pessoas profundamente perturbadas, inquietas. É uma salvação aflita. Uma salvação aflita. Por quê? Porque não é a salvação que decorreu de uma genuína conversão que se abraçou com o sossego e encontrou quietude e paz. Não. São as salvações da mecânica salvacionista, são as salvações da religião, são as salvações do comportamentalismo, são as salvações das abdicações que não foram produzidas nem geradas pela consciência, são as salvações da obrigação. São as salvações dos arrependimentos que não produzem novamente mente nova, metanoia. São as salvações apenas das decisões exteriores que o indivíduo toma e faz por compromissos com o medo, com o pânico, ou com qualquer outra promessa de que ele vai melhorar, mas não tem nada a ver com uma escolha lúcida, consciente, serena, e que tem a ver com a fé mais pessoal e aprofundada e enraizada em nós mesmos. Por isso, a maioria dos salvos são infelizes. Você sabe o que eu estou falando. A maioria dos chamados salvos são pessoas super infelizes, aflitas, angustiadas, atormentadas, têm medo do passado, lutam contra obras passadas e antigas, imaginam que eles podem ser visitados pelas suas iniquidades anteriores, que nada foi consumado, nada foi perdoado, nada foi coberto, nada foi esquecido. Nada foi definitivamente resolvido e sepultado no amor de Deus.
e no esquecimento divino em nosso favor. Nada. Mas são pessoas que creem que tudo que um dia foi ainda voltará a ser, como perturbação de suas vidas. Não têm segurança em coisa alguma, vivem sempre ameaçadas, porque é uma salvação que se pode perder a qualquer momento, é uma salvação que pode desaparecer a qualquer hora, é uma salvação profundamente condicionada ao behaviorismo dos meus atos, ações e comportamentalismos. É uma salvação que tem a ver com o pagamento de pedágios cotidianos. Ela nunca é definitiva, ela nunca é para sempre, ela nunca chega irremediavelmente concedida a nós, sem que haja qualquer outro chamado futuro para a gente explicar qualquer coisa. Ou seja, é uma salvação nunca completamente dada, nunca completamente de graça, nunca completamente realizada, nunca completamente consumada. Ela está em estado de observação frequente. Por isso, você que é convertido dessa salvação nunca encontrou sossego na sua vida. Não tem sossego. Você diz que se converteu, mas não sossegou. Logo, você não se converteu. Porque a verdadeira conversão produz paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdadeira justificação, a verdadeira apropriação do bem eterno de Deus em nosso favor, vem carregada de paz, de sossego. Em vos converterdes, em sossegardes, está a vossa salvação. O sinal da salvação é a paz. O sinal da salvação é a paz, é ter paz com Deus. O sinal da salvação é ter a paz como árbitro no coração. A paz de Cristo passa a ser o árbitro no meu ser. O grande sinal da salvação é o sossego, é o serenar, é a quietude do nosso interior, é o calarem-se das vozes da perturbação ou da acusação em mim. O verdadeiro sinal da salvação é o silêncio das vozes de acusação, sejam elas quais sejam, em relação ao que quer que seja no meu coração. Porque em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Uma salvação que não me produz sossego, me salvou de quê? Uma salvação que não instilou em mim paz não circunstancial, paz para além das circunstâncias, paz para além das contingências, paz para além das circundâncias perturbadoras. Paz de Deus, paz que é minha, contra tudo e apesar de tudo, me habita, que não depende de eu estar sendo adulado favoravelmente pela existência. Quando eu me converto a essa nova consciência e descanso no amor de Deus, o que daí decorre é um sossego. Tem que haver sossego, tem que haver serenidade, tem que haver paz, é o sinal, é o signo de que eu me converti àquele que me acolheu, que me abraçou, que me garante, que diz que se ele é por mim, quem será contra mim? E que no amor dele
Eu sou inseparável dele em relação a qualquer que seja a tentativa de separação feita por qualquer poder no céu, na terra ou em qualquer dimensão. A minha salvação tem que ser o resultado de uma conversão que sossega meu ser. Porque a salvação que não pacifica o coração não me salvou de nada ainda. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Pois é na tranquilidade, preste atenção nisso, pois é na tranquilidade, na confiança que habita a vossa força. Na tranquilidade, na confiança está a vossa força. Na tranquilidade, na confiança está a vossa força. É interessante quando você olha para o que está dito aqui e compara com a vida perturbada, desesperada, angustiada, drogada, infeliz, panicada, desesperadamente aflita, desassossegada, carregando medos, ameaças, temores e juízos, coisas que a gente vê e enxerga na existência da maioria daqueles que não param de falar em salvação e não conhecem a paz de Deus que excede a todo entendimento, porque são filhos de uma salvação perturbada. São salvações perturbadas e são salvos angustiados. E aqui se diz, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança está a vossa força, na tranquilidade. Tranquilidade total, tranquilidade em relação a viver, tranquilidade em relação a morrer, tranquilidade em relação a quem não gosta de mim, tranquilidade em relação a inimigos, a adversários, tranquilidade em relação a injúrias, a calúnias, a falas perversas, a olhares malignos e mal intencionados, tranquilidade em relação ao diabo, tranquilidade em relação ao inferno. É isso, é que a verdadeira conversão e o verdadeiro sossego na paz de Cristo geram em mim como salvação, salvação pacificada. Salvação plantada na rocha da quietude. E que produz tranquilidade, que produz confiança. E é nessa tranquilidade, nessa confiança que eu ganho força, força, força. É interessante que é na tranquilidade e na confiança que eu fico poderoso. Como diz o Salmo 84, mais ou menos a mesma coisa, quando diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A confiança nele, o fato de encontrarmos nele a nossa quietude, o nosso ninho, como o pardal que encontrou casa, como a andorinha que encontrou um ninho para si. É nessa certeza desse acolhimento que eu tenho a minha maior alegria, e essa alegria é o meu poder, é a minha força, que me dá poder para passar por um lugar árido, por circunstâncias difíceis, e abrir um açude que será cheio de águas, porque chuvas novas chegarão o mais rápido possível. Há uma relação entre a minha decisão de fé de cavar açudes e a necessidade das chuvas de se derramarem sobre o ato de fé que eu criei
como uma invocação da manifestação da bênção de Deus na minha vida. Meu Deus, é daí que vem meu poder, minha força. Decorre da minha tranquilidade. É tão difícil para algumas pessoas entenderem isso, que quanto mais tranquilo eu sou, mais forte na existência eu me torno. Que quanto mais confiança, serena e pacificada e aquietada eu tenho no Deus da minha vida, no Deus da minha conversão, mais poder eu adquiro para viver. Esses são princípios espirituais. E assim, você não fica forte fazendo exercícios de agonia, de aflição, de desespero. Tem gente que pensa que se prepara para a vida vivendo num estado de aflição e tormento. São justamente os seres mais frágeis que eu conheço. A gente se prepara para a vida entrando num estado de entrega, de conversão, de mudança, de transformação de significados, valores, sentidos, emoções, sentimentos, decisões, caráter, escolha, valores, interpretações. E quando eu faço isso, ser acompanhado por sossego. E aí eu sou tomado por essa salvação pacificada. E eu cresço em força porque é na tranquilidade e é na confiança que a minha força se robustece espiritualmente. Dá para você crer nisso? Olha só, eu já estou falando sobre isso há 45, 50 minutos. 45, 50 minutos. Eu pergunto, você crê nisto? A razão por que você não conhece o que eu estou dizendo, você está aí metido com um certo Deus, e metido com a religião, e metido com a igreja, e metido com tudo que você já se meteu, enquanto vive uma vida inconversa, sem transformação. É o que a sua mulher me diz. Como você é patético. É o que seu marido vê em você, a sua religiosidade angustiada. É o que seus filhos veem em você, a sua devoção infeliz. É o que seus amigos veem em você, seu comprometimento religioso, semelhante a de um indivíduo que esteja preso numa cela, numa solitária, sem expressão de liberdade para a própria vida. E é isso que você chama de conversão, e que ainda vem cheio de desassossego, de angústia e de aflição. Essa é a sua salvação, cheia de perturbação, cheia de droga para todo lado, cheia de tentativa de evasão, de fuga, cheia de esconderijos, cheia de evitamentos da verdade. E você chama isso de conversão, cheia de infelicidade, cheia de vontade que o seu marido morra. Me diga se não é assim. Ou que você tivesse uma boa razão para deixar essa mulher que você não aguenta mais. Quem sabe até essa família da qual você se enjoou. Mas você chama isso ainda de vida de convertido e vida de salvo. Meu Deus, que coisa horrorosamente patética. Ai, que salvações infernais. Salvações infernais. E você não quer entregar-se à paz, não quer confiar nele, para ter nele tranquilidade e para dessa confiança ter a serenidade do seu caminho. O que se diz aqui é
É assim que é, mas vós não quisestes. Entendeu? E aqui eu concluo. É assim que é. Em vos converterdes de fato e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade, na confiança está a vossa força. Mas vós não quisestes. Vós não quisestes. E você está aqui, como Jesus disse, sem querer ainda. Como Jesus diz em Mateus 13, quando ele fala daqueles que, tendo olhos, não veem, tendo ouvidos, não ouvem, tendo um coração, não discernem. Por quê? Para que, porventura, vendo com os olhos, eles não tenham que enxergar de fato, ouvindo com os ouvidos, eles não tenham que admitir, e discernindo com o coração, eles não tenham que compreender, porque eles não querem se converter, Jesus disse, e eles não querem ser por mim curados. O que repete a equação desse verso que eu li. Em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança está a vossa força, mas vós não quisestes. Vocês não querem isso, não. Vocês querem até continuar tendo o negócio de vocês com a religião, com esse Deus da religião que é só uma ideia, que é só uma construção, que é só uma falsificação. Mas querer mesmo, querer essa conversão que produz sossego, que gera tranquilidade, que produz confiança, que faz brotar de dentro de nós a maravilha dessa força, que não é força do braço, nem da carne, nem do sangue, é força espiritual, é força mental, é força emocional, é força nas decisões do caráter para a vida. Vocês não querem. Então, o que se pode dizer para uma pessoa como você, a não ser aquilo que o Salmo 81 diz? Você sabe o que o Salmo 81 diz? Veementemente, depois de Deus convidar, fazer o mesmo convite que está sendo feito aqui. E aí, Deus diz no Salmo 81, mas eles não me querem escutar a voz. O meu povo não quer ouvir a minha palavra. Eles não querem andar na minha vereda. Por isso eu digo a eles, sigam e andem nos seus próprios caminhos. Sigam e andem nos seus próprios caminhos. E vivam com as consequências que inevitavelmente chegarão. Jesus, eu peço que essa profecia tenha sido reprofetizada outra vez. Reprofetizada outra vez e tenha alcançado o coração de muita gente, não apenas agora, mas tantas vezes quantas ela seja ouvida, haja essa provocação perturbadora que coloque alguns na posição de experimentarem a genuína, espontânea, constrangedora, sincera e verdadeira conversão. Para que conheçam o sossego no coração. Para que adquiram força. Pela tranquilidade, pela confiança, adquiram força para viver. E salva-nos de sermos aqueles que sabendo não querem. Que ouvindo, bloqueiam todos os sentidos para não internalizarem a verdade. É o que eu te peço, que o teu Espírito faça em nosso favor, que tu nos salves de nós mesmos realizarmos o oposto contra nós. É o que eu te peço agora em nome de Jesus. Amém e amém e amém.